Olá, turma, tudo bem? Na aula de hoje, na disciplina de Projeto Elétrico 2, estaremos estudando o conteúdo levantamento de material. Então, vamos lá? Para a execução de um projeto elétrico residencial, precisa-se previamente realizar o levantamento de material, ou seja, o quantitativo de material necessário para executar aquele projeto. E quantificar, turma, nada mais é que medir, contar, somar e relacionar todo o material a ser empregado e que aparece representado na planta de projeto elétrico, o qual você está quantificando. Então, sendo assim, através da planta, pode-se medir e determinar quantos metros de eletrodutos e condutores, nas seções indicadas em projetos, devem ser adquiridos para a execução de um projeto elétrico. Para se determinar as medidas dos eletrodutos e condutores, deve-se medir diretamente na planta os eletrodutos representados no plano horizontal. Observem bem, medir diretamente na planta representados em um plano horizontal e somar, quando for o caso, os eletrodutos que descem ou sobem das caixas, conforme vocês podem observar aqui nessa figura. Então nós temos um ponto elétrico na parede, que esse ponto elétrico da parede está recebendo o eletroduto que vem do piso. Nesse outro lado nós temos pontos elétricos na parede, em que os eletrodutos estão vindo do teto. Para medir os eletrodutos no plano horizontal, será feito com auxílio de uma régua, na própria planta residencial, no seu projeto mesmo. Uma vez efetuado essas medidas, elas devem ser convertidas para o valor real, através da escala que é informada na planta. Então, a escala indicada é a proporção entre a medida representada e a medida real. Então, vejamos aqui um exemplo. Se o teu projeto está feito na escala de 1 para 100, isso significa dizer que a cada 1 centímetro no desenho corresponde a 100 centímetros nas dimensões reais. Agora, se o teu desenho tiver feito na escala de 1 para 25, significa que a cada 1 centímetro no desenho corresponde a 25 centímetros nas dimensões reais. Então, como é que eu faço para quantificar medidas dos eletrodutos que descem até as caixas? Para determinar essas medidas, devemos descontar as medidas do pé direito, mais a espessura da laje da residência e a altura em que a caixa está instalada. Então vejamos aqui na imagem. Nessa imagem, ela mostra para vocês a altura de todos os pontos elétricos. Então vejamos. Espessura da laje, 15 centímetros. Pé direito, que corresponde à medida do piso até o início da laje, 2,80 metros. Ponto elétrico alto, 2,20 metros. Ponto elétrico médio, 1,30 m. Ponto elétrico baixo, 30 centímetros. Distância entre um ponto elétrico médio e um ponto elétrico baixo, 1 metro de eletroduto. Distância do quadro de distribuição para o piso, 1,20 m. Essas são as medidas básicas que iremos utilizar para quantificar os eletrodutos e condutores no projeto da página 100, ok? Então, exemplificando, nós temos a seguinte situação. Nós temos as caixas de saída alta, como vimos, 2,20 m. Os interruptores de tomada média, 1,30 m. Os pontos de tomada baixa, 30 cm. E quadro de distribuição, 1,20 m. Exemplificando, um pé direito de 2,80 com espessura da laje de 15 cm, nós vamos ter uma altura vertical de 2,95 m. Se a caixa para saída alta, nós temos 2,20 metros a distância da caixa até o piso, logo o comprimento do eletroduto que está chegando de cima em direção à caixa será de 75 centímetros. Ou seja,
pegando a medida total na vertical, que é 2,95, e subtrair a distância da caixa até o piso, que corresponde a 2,20, encontraremos 0,75 a medida do eletroduto. Bem, e para as medidas dos eletrodutos que sobem até a caixa, para a gente determinar, a gente vai fazer o que? A soma da medida da altura da caixa mais a espessura do contrapiso. Vejamos aqui essa figura. Na figura, nós temos as alturas dos pontos elétricos e a espessura do contrapiso, que nesse caso será adotado uma espessura de 10 centímetros. Exemplificando, se temos a espessura do contrapiso 10 centímetros e a caixa como interruptor e ponto médio de 1,30 m, logo o eletroduto para esse ponto na vertical vai ser o somatório de 1,30 m mais 10 centímetros de contrapiso, totalizando o valor de 1,40 m. Se for um ponto de tomada baixa, a distância do ponto de tomada para o nível do piso é 30 centímetros. Qual é a espessura do contrapiso? 10 centímetros. Logo, o eletroduto na vertical para esse ponto será 40 centímetros. E de um quadro de distribuição? Do quadro de distribuição, a altura do quadro de distribuição para o piso é 1,20 m. E o contrapiso, 10 centímetros. Logo, o comprimento do eletroduto vai ser 1,30 m. Então, as medidas apresentadas aqui são sugestões normalmente utilizadas na prática, porque a norma, a NBR 5410, não faz nenhuma recomendação a respeito desses elementos, dessas medidas, tá ok? Bem, então, como a medida dos eletrodutos é a mesma dos condutores que passam por eles, efetuando-se o levantamento dos eletrodutos, simultaneamente nós estamos efetuando o levantamento da fiação. Exemplificando o levantamento dos eletrodutos de fiação, nós temos nessa imagem, nós temos parte da planta baixa da página 100. Então, para que nós possamos fazer esse quantitativo, nós vamos medir inicialmente o trecho do eletroduto no plano horizontal e pegar as informações utilizadas anteriores, que é o que? A escala desse projeto está na escala de 1 para 100. O pé direito, 2,80. Espessura da laje, 0,15. Logo, quanto é que vai ser o pé esquerdo? 2,95. Ou seja, a altura vertical do piso até em cima da laje, 2,95 m. Agora vamos aplicar os conceitos que nós aprendemos agora há pouco a respeito da escala. Qual é a escala do nosso projeto? 1 para 100. Isso significa dizer o quê? Que 1 centímetro medido na régua corresponde a 100 centímetros real. Então, nós temos aqui a distância do eixo desse ponto elétrico para o eixo do outro ponto elétrico. Nós temos 1, 2, 3 centímetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3,8 centímetros. Como é que eu faço para saber o tamanho real? Bem, nós calculamos que 1 centímetro corresponde a 100 centímetros reais. Então, multiplicando 3,8 centímetro por 100 centímetros, iremos ter a medida de 380 centímetros. 380 centímetros, convertendo para metro, será a medida de 3,80 metros. Então, para esse trecho, na instalação, nós vamos ter o quê? Esse trecho que nós estamos calculando. Qual é a seção desse eletroduto? A seção desse eletroduto vai ser o quê? 20 milímetros. Quantos condutores estão passando por esse eletroduto? Estão passando 3 mais 2. 5 condutores. Quais são a seção desses condutores? Nós temos 3 condutores com a seção de 2,5 milímetros e 2 condutores com a seção não informada.
Quanto equivale a seção quando não é informada no projeto? A seção desse condutor, quando não é informada em projeto, é 1,5 milímetro quadrado. Logo, nós sabemos que por esse trecho está passando 5 condutores, sendo 2 condutores de 1,5 milímetro quadrado e 3 condutores de 2,5 milímetros quadrados. Tá ok? Bem, então, como nós sabemos que a distância, o comprimento desse eletroduto é 3,80 metros, logo nós vamos calcular o comprimento dos condutores. Então, nós temos aqui, condutor fase de 2,5, vai ser quanto? 3,80, ou seja, o mesmo comprimento do eletroduto. Condutor neutro de 2,5, 3,80. Condutor de proteção de 2,5, 3,80. Agora, condutor fase de 1,5 e condutor neutro de 1,5, 3,80. Nesse trecho, o eletroduto tem um comprimento de 3,80, logo, toda a fiação que tiver compreendida nesse trecho vai ter também um comprimento de 3,80, tá ok? Então, guardem essa anotação que já já a gente vai estar utilizando elas. Agora, o outro trecho da instalação. Vamos ver como é que faz esse cálculo. Nele é necessário somar o quê? A medida do eletroduto que desce até a caixa do ponto de tomada. Nós calculamos agora há pouco esse eletroduto aqui. Agora, nós vamos estar calculando o eletroduto que está no teto até chegar no eletroduto que está na parede. Esse ponto que está no teto até chegar na parede, nós temos aqui na parede um ponto de tomada. Esse ponto de tomada é um ponto de tomada baixo. Se ele é um ponto de tomada baixo, qual é a distância do ponto de tomada baixa para o piso? 30 centímetros, como nós vimos aqui no desenho. Ok? Bem, então vamos lá. Quais são os condutores que estão passando nesse eletroduto? São condutores, fase, neutro e proteção. Quais são a seção desses condutores? 2,5 milímetros. Qual é a seção do eletroduto? 16 milímetros. Tudo bem? Bom, a medida do eletroduto no plano horizontal, aplicando o conceito que nós aprendemos agora há pouco, é a seguinte: a distância do eixo desse ponto aqui até chegar na parede. Quanto é que vai ser a distância desse eletroduto? Nós temos 1, 2, 2,1, 2,2. Então, o comprimento está sendo o quê? 2,2 centímetros. Qual é a escala aplicada aqui no desenho? 1/100. Então, significa dizer que 1 centímetro corresponde a 100 centímetros real. Tudo bem? Então, quando a gente multiplicar 100 vezes o que a gente mediu aqui no desenho, nós vamos ter o quê? 220 centímetros. Se convertermos de 220 centímetros para metro, então ele passará a ser 2,20 metros. Tá ok? Então, logo, para a gente calcular a medida do eletroduto que desce até a caixa do ponto de tomada, então vejam só, o que é que a gente vai ter que fazer? Nós vamos somar o pé direito mais a espessura da laje, nós encontramos o que? O pé esquerdo. Quanto foi o pé esquerdo que nós calculamos agora há pouco? 2,95 metros. E vamos agora subtrair a altura da caixa. Por que nós vamos subtrair a altura da caixa? Porque esse eletroduto que está vindo na vertical, ele vai apenas até o ponto de tomada. Ele não passa direto, ele vai até o ponto de tomada. Logo, a gente vai ter que subtrair essa altura da caixa, que corresponde a 30 centímetros. Subtraindo essa altura, teremos a distância de 2,65 metros na vertical. Então, vejam só, o que é que a gente vai ter que fazer agora? Nós vamos ter que somar o plano horizontal com o elemento na vertical. Quando a gente somar esses dois valores, nós vamos encontrar o valor do eletroduto para esse trecho, que vai ser de 4,85 metros. A seção desse eletroduto no trecho é de quanto, turma?
16 milímetros. Então, a seção desse eletroduto vai ser 16 milímetros. E quais são a seção dos condutores? 2,5 milímetro quadrado, certo? Agora, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos adicionar os valores que encontramos agora em relação ao anterior. Nós vamos sair acumulando. Então, no passado, nós tínhamos encontrado o eletroduto de 20 milímetros. Nesse trecho, tinha eletroduto de 20 milímetros? Não. Então, a gente não vai adicionar nada. No passado, nós tínhamos eletroduto de 16 milímetros? Não. Mas agora, nesse trecho, apareceu um eletroduto de 16 milímetros. Qual é o comprimento? 4,85 metros. Quanto aos condutores, nesse trecho, quais são a seção dos condutores? Nesse trecho está passando condutor de seção de 2,5 milímetros. Logo, nós vamos adicionar o valor de 4,85 à quantidade de condutores passada de 2,5 milímetros. Então, quando a gente começar a fazer esse somatório, nós vamos ter que o condutor fase de 2,5 anteriormente, assim como o neutro e proteção, todos de 2,5, tinha uma medida de 3,80 metros. E vamos fazer a adição de 4,85 metros. Quando a gente adicionar esses valores, passaremos a ter um comprimento total de 4,65 metros. Já o condutor fase e neutro de 1,5, nesse trecho, não tem. Então, como não tem, ele vai continuar ainda com o valor anterior, tá ok? Esse procedimento, turma, a gente vai fazer para todos os trechos dos eletrodutos. Então, para a gente calcular a quantidade total de eletrodutos e de condutores, nós temos que fazer esse processo para todos os trechos de eletrodutos, tá ok? Ah, professor, a planta baixa tem muito trecho de eletroduto. Mas, turma, a gente vai ter que calcular as quantidades de eletrodutos, de condutores, para que futuramente a gente possa fazer um orçamento. Então, vamos ter que partir para essa empreitada, vamos ter que desenvolver toda essa atividade de quantificação de eletrodutos, pois o nosso cliente, ele quer que as quantidades sejam a quantidade necessária para executar o serviço, onde a sobra de eletroduto, a sobra de condutores, a sobra de material elétrico seja a mínima possível. A quantificação tem esse objetivo de encontrar números que não vá trazer desperdício na obra, pois a partir do momento que tiver uma grande sobra de material, ou seja, eu vou ter uma grande sobra de recurso que poderia estar sendo aplicado em um outro local. Tá ok? Bem, então vamos seguir adiante. Tendo medido e relacionados os eletrodutos e fiação, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos contar e relacionar também o número das caixas, curvas, luvas, arruelas e buchas, assim como tomadas, interruptores e conjunto de placas de saída dos condutores, tá certo? Bem, e quais são essas caixas que nós vamos quantificar? Nós temos, num projeto elétrico, nós temos vários tipos de caixa. Porém, nesse agora, vai ter caixas retangulares 4x2, caixas quadradas de 4x4 e caixa octogonal de 4x4. As caixas retangulares 4x2, geralmente, assim como as caixas quadradas 4x4, elas são fixadas na parede, certo? São fixadas nas paredes, enquanto que as caixas octogonais, elas são fixadas no teto. São pontos para iluminária. Quando eu tenho uma iluminária na parede, às vezes eu aplico essa caixa octogonal, tá ok? De 4x4, tudo bem? Bom, o que são essas luvas, buchas e arruelas? São justamente, turma, os elementos utilizados para conexão dos eletrodutos e para mudança de direção. Então, quando eu vou fazer uma mudança de direção,
eu vou estar utilizando uma curva 45 graus ou uma luva 90 graus. Quando pretendo fazer uma emenda no eletroduto, unir dois eletrodutos, eu vou estar utilizando uma luva. Arruelas e buchas são conexões que a gente vai estar finalizando as conexões, tá certo? Quanto aos condutores, a gente vai seguir os condutores indicados nos projetos de instalações, tá ok? Aí existem diversas marcas de condutores, tá bom? Bem, e as tomadas interruptores, ou então um conjunto destes? Então a gente vai ver o que é que está dizendo no projeto. Se nós temos pontos de interruptores de seção simples, seção dupla, seção tripla, ou se nós vamos ter pontos de tomadas simples ou duplas, se vamos ter um conjunto de tomadas com interruptores, a gente vai seguir o que está dizendo no projeto. Então, o orçamentista, ele vai seguir o que está especificado em projeto. Ele não pode fazer nenhuma alteração no projeto. Caso exista algum erro de projeto, o orçamentista tem que comunicar ao projetista o que foi identificado, para que ele analise se de fato é uma inconsistência, se há algum erro de projeto, para que esse projetista, que é o responsável técnico pelo projeto, possa fazer a correção. Tá ok? Então vamos aqui. Nós temos aqui a planta baixa, ainda do mesmo local que nós estávamos estudando anteriormente, certo? Então, o que foi que a gente calculou anteriormente? Nós calculamos esse eletroduto, nós calculamos a quantidade de condutores que estão passando por esse trecho, calculamos aqui também, tá ok? E agora nós vamos começar a fazer a contagem dos elementos que a gente falou agora. Ponto de tomada, caixas 4x2, caixas 4x4, caixa octogonal e demais elementos que existem nessa representação aqui, tá ok? Então vamos começar. Nós temos aqui, duas caixas octogonais, ou seja, só lembrando que as caixas octogonais geralmente elas são pontos colocados no teto, tá ok? Para quê? Para iluminárias. Então nós vamos ter aqui duas caixas octogonais, uma, duas, ok? Nós vamos ter quantas caixas 4x2? As caixas 4x2 são caixas que são utilizadas para quê? Para tomadas e para interruptores, certo? Então são caixas utilizadas para pontos de tomadas e pontos de interruptores. Então nós temos aqui quantos pontos elétricos de tomadas e quantos pontos elétricos de interruptores. Então nós vamos fazer a contagem. Está aqui um ponto de tomada, conforme a simbologia desse projeto. Nós temos outro ponto de tomada, nós temos outro ponto de tomada. Então nós temos aqui 3 pontos de tomada e nós temos o interruptor. Então nós temos 1, 2, 3. Nós temos 3 pontos de tomada e um interruptor. Então, se nós temos 3 pontos de tomada com um ponto de interruptor, totalizam o que? 4 caixas octogonais. Porque dentro dessas caixas octogonais que vai estar preso os eletrodutos, certo? E vamos prender, turma, o espelho dos interruptores e também os das tomadas, tá certo? Então, vamos fazer aqui a quantidade de quantas tomadas nós temos. Nós vamos ter 1, 2, 3. 3 pontos de tomada. E de interruptor, 1 ponto de interruptor. Turma, esse interruptor é um interruptor simples, duplo ou triplo? Esse interruptor é um interruptor simples. O que está nesse ambiente, o que está representando, é um interruptor simples. Como é que eu sei que é um interruptor simples? Porque esse interruptor está trazendo uma única letra. Se ele fosse um interruptor duplo, ele estaria trazendo o quê? 2 letras. Se fosse um interruptor triplo, 3 letras. Como ele está trazendo apenas uma letra, esse interruptor é um interruptor simples. Tá ok? Esses elementos aqui, turma, que vocês estão vendo logo aqui abaixo e do lado, são justamente as conexões e os elementos utilizados
para a ligação dos eletrodutos, tá ok? Então, vejam só, nós temos aqui uma curva 90 graus de 20 milímetros, uma luva de 20 milímetros, 4 arruelas de 20 milímetros, 4 buchas de 20 milímetros, 3 curvas de 90 graus de 16, 6 buchas de 16, 6 arruelas de 16. Então, o que é que vocês estão observando? Aqui vocês têm os elementos que estão sendo utilizados nos eletrodutos de 20 milímetros, que são justamente, turma, ó, o que está sendo utilizado nesse trecho. Nós temos mais eletroduto de 20, temos aqui eletroduto de 20, ó, eletroduto de 20, tá ok? Nós temos outro eletroduto de 20, não, nós temos 16. Então, ó, nós temos aqui, ó, uma curva de 90 graus. Essa curva de 90 graus, turma, significa o quê? Que houve uma mudança de direção. Qual foi a mudança de direção? Então, se nós temos aqui um eletroduto de 20, então ele está saindo desse ponto aqui e descendo para o interruptor. Por isso que tem uma curva de 90 graus. Mas vamos para a imagem seguinte, que vocês vão compreender melhor, porque é um desenho em perspectiva. Olha só, ele mostrando aqui a representação. Esse daqui é o ponto que eu estava falando agora há pouco, que é uma caixa de derivação, uma caixa octogonal, 4x4. E aqui, turma, o ponto é uma caixa 4x2, aonde irá ficar o interruptor. Então, o que é que vocês podem observar? Esse eletroduto que nós vimos é um eletroduto de 20. Como ele está na horizontal e está mudando a direção para a vertical, foi utilizada uma curva 90 graus. Na mesma seção do eletroduto. Aí o que é que vocês percebem ainda? Aqui embaixo tem um outro ponto de caixa 4x2. Esse ponto aqui, não sei se vocês recordam, é de um ponto de tomada. Deixa eu voltar aqui ao desenho para que vocês possam visualizar melhor. Então eu estou falando aqui, ó, um ponto de luz no teto, que é uma caixa octogonal 4x4. Nós temos um interruptor e nós temos um ponto de tomada. Esse ponto de tomada, pela simbologia aplicada nesse desenho, ele é um ponto de tomada baixo. Ele representou aqui do lado, mas durante a execução, a pessoa coloca o que? Abaixo dele, tá certo? Então é isso que está mostrando. Aí o que é que vocês percebem também, ó? Desse local aqui, está vindo pelo piso um eletroduto. Esse eletroduto é o que? É um eletroduto de 16 milímetros. Então, turma, quando sair do ponto de tomada para o outro ponto de tomada, ele vai sair um eletroduto de 16 milímetros. Então, aqui embaixo, quando estiver fazendo a mudança de direção da vertical para horizontal, vai ter o que? Vai ter curva 90 graus de 16 milímetros. Olha só. Então, tá aqui o ponto de interruptor e o ponto de tomada. Esse trecho aqui é 16 milímetros. Então, nós temos aqui uma curva 90 graus de 16 milímetros, o eletroduto de 16 milímetros e outra curva de 90 graus de 16 milímetros. Por quê? Porque mudou de direção. Saiu da horizontal para vertical. Tá ok? E onde é que tem outro eletroduto de 16 milímetros? Nós temos aqui, ó, saindo desta caixa octogonal até chegar nessa caixa de derivação 4x2, que é um ponto de tomada baixo. Ele está saindo na horizontal para a vertical. Então, como houve mudança de direção, aplicou-se uma curva de 90 graus. Então, toda mudança de direção, quando está se utilizando eletroduto rígido, aplica-se curva de 90 graus. Só, turma, que na nossa região existe um costume que acaba sendo fora de norma. Na nossa região utiliza-se muito o que? Eletroduto flexível, contrariando a norma, que qualquer parte da edificação aplica-se eletroduto flexível, pois os critérios de normas são totalmente diferentes. Ele diz que eu aplico o eletroduto flexível, que é o eletroduto garganta, aquele amarelinho, nas paredes, onde não existe trânsito nem fluxo de pessoa, não existe. Então, em piso e laje,
utiliza-se eletroduto rígido, mas nas paredes, eletrodutos flexíveis, como nós vimos nas aulas anteriores. Nós já comentamos isso em aulas anteriores, certo? Mas o nosso objetivo aqui é quantificação, é quantificar como esse projeto ele está utilizando eletroduto rígido, então tudo está sendo aplicado e calculado como eletroduto rígido. Olha só, turma, que eu estou observando aqui, ó. Lembram que calculamos esse eletroduto entre uma caixa octogonal 4x4 e a outra caixa octogonal? Foi feita uma emenda entre um eletroduto e outro. Nessa emenda, para unir esses dois eletrodutos, aplicou-se que? Aplicou-se uma luva de 20 milímetros. Vocês estão vendo aqui 20 graus, mas desconsidere essa simbologia de grau aqui, turma, ao lado do diâmetro. A unidade é milímetro, tá ok? Para quantificar as peças, você acaba fazendo uma projeção da distribuição dessas peças. Então, você como projetista, você vai utilizar muito o seu lúdico para desenvolver a quantificação desse projeto. Só corrigindo, você como orçamentista vai ter que estar utilizando muito o lúdico para quantificação desse projeto. Aqui no livro eles fizeram esse desenho isométrico, a não ser que você durante o orçamento vá desenhando isometricamente, mas com a prática de tanto você fazer, não será mais necessário estar desenvolvendo perspectiva isométrica para que você possa visualizar e assim quantificar com segurança. Bem, aqui nós temos uma lista de material, ou seja, nós temos uma quantificação de material, que é lá do projeto daquela página 100, certo? Então é o projeto da página 110, turma. Eu disse 100, mas é da página 110, tá ok? Nós estamos tratando desse projeto, estamos quantificando aquela planta. Veja só, o que é que foi feito aqui? Foram calculados a quantidade de cabos, a quantidade de eletroduto e a quantidade dos elementos acessórios do processo de distribuição do projeto elétrico, certo? Então foi tudo separado aqui. E a partir dessas quantidades, sabendo o preço unitário, eu consigo encontrar o preço total e ao final eu somo tudo, eu encontro o preço de todos os elementos, ou seja, eu acho o preço de quanto vai ser de material para executar esse projeto elétrico, ok? Uma coisa que eu quero destacar aqui para vocês é justamente essas quantidades. Se você observar, aqui nas quantidades, os valores estão fechados. É porque esse orçamentista, ele optou em arredondar valores, certo? Pode acontecer que no teu projeto encontre um somatório quebrado. Esse somatório de números quebrados, ou seja, de número fracionário, ele pode aparecer aqui no teu quantitativo. Ou caso contrário, após, quando você terminar todo o teu orçamento, né, de cabos e eletrodutos, se você quiser pode aplicar um pequeno fator, porque durante os cálculos ou durante a execução pode existir alguma perda de material e com isso não seja necessário parar o serviço para comprar uma peça de fio, parar o serviço para comprar uma certa quantidade de eletroduto, tá ok? E sempre que vocês fizerem a quantificação de material, façam a quantificação por um ambiente e depois, ao final, unifique essas quantidades. Porque se você quantificar por ambiente, fica muito mais fácil detectar um possível erro que porventura venha acontecer durante a sua quantificação, tá ok? Então, turma, na aula de hoje foi levantamento de material para quantificar e orçar um projeto elétrico, ok? Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp ou no Google Sala de Aula. Muito obrigado e até a próxima.